Olá, bora decifrar hoje um dos termos mais fundamentais do mundo dos negócios e das finanças, o ativo. Pode até parecer uma coisa simples, sabe? Mas a definição oficial, a que vale mesmo, tem uns detalhes que mudam completamente o jeito que a gente olha para o valor de uma empresa. Então, vamos mergulhar nisso. Todo mundo meio que tem uma ideia do que é um ativo, não é verdade? Dinheiro na conta, um prédio, um carro. Mas e se eu te disser que essa noção do dia a dia está incompleta? A definição contábil é muito mais precisa, muito mais poderosa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui está ela, a definição oficial direto da fonte. Eu sei, parece um pouco denso, meio técnico, mas calma, cada palavrinha aqui foi escolhida a dedo e é super importante. Recurso econômico presente, controlado pela entidade, resultado de eventos passados. Vamos desmontar isso juntos, pedaço por pedaço. Então, para facilitar a nossa vida, o melhor jeito de entender essa definição é pensar nela como um teste, sabe? Um checklist com 3 condições obrigatórias. Se um item não passar em todas as 3, ele, tecnicamente, não é um ativo. Simples assim. E aqui está o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender o que significa ter um direito. Depois, vamos investigar o tal do potencial de benefício econômico. E por último, vamos fechar com o que realmente significa ter o controle. Vamos começar pelo primeiro critério, então. Começando pela parte 1, o direito. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. Um ativo não é o objeto físico, não é o tijolo do prédio. O ativo, na verdade, é o direito de usar aquele prédio. É uma diferença que parece sutil, mas que muda tudo. E é muito legal ver como um direito pode ter várias caras diferentes. Não é só sobre ser dono de algo físico. Pode ser o direito de receber uma grana no futuro, de usar uma marca famosa, ou até de explorar uma patente que a empresa criou. É um conceito bem mais amplo do que a gente imagina. Isso aqui amarra bem o que a gente acabou de falar. Pensa num caminhão de uma transportadora. O ativo dela não é o metal, os pneus, o motor. É o pacote de direitos que vem com ele. O direito de usar o caminhão para fazer entregas, o direito de vender, o direito de alugar para outra pessoa. O ativo é esse conjunto de possibilidades. Então, o ponto crucial é o seguinte: para um direito ser um ativo, ele não pode estar disponível para todo mundo. O direito de usar uma avenida pública, por exemplo, não é um ativo para uma empresa, porque qualquer um pode usar. Agora, o direito exclusivo de usar uma fórmula secreta de um produto, isso sim é um ativo e dos valiosos. Ok, deciframos o primeiro critério. Agora, vamos para a parte 2, o potencial de gerar benefícios. E é aqui que tem uma surpresa, uma quebra de expectativa que desafia o nosso senso comum sobre o que significa potencial. Pensa um pouco nisso. Se uma empresa tem um direito, mas a chance dele gerar dinheiro é, vamos dizer, só 10%, bem baixinha, isso ainda pode ser considerado um ativo? A nossa intuição provavelmente grita que não, mas a regra oficial diz outra coisa. E aqui está um momento uau! A norma contábil é claríssima, não precisa ser provável. Basta que o direito já exista e que, em pelo menos uma circunstância possível, ele possa gerar algum benefício. Mesmo que a chance seja mínima, se ela existe, o item passa nesse teste. Resumindo a história, o que importa é a existência do potencial e não a certeza do resultado. A contabilidade não está tentando ser uma vidente prevendo o futuro, ela está identificando recursos que têm o potencial de gerar valor. A baixa probabilidade pode até afetar o valor desse ativo, mas não desqualifica ele como um ativo. E aqui tem outro mito que a gente precisa quebrar. Gastar dinheiro não cria automaticamente um ativo. Uma empresa pode torrar milhões numa campanha de marketing e isso não gerar nenhum direito futuro. Por outro lado, um ativo pode ser conseguido de graça, como um terreno doado pelo governo. O gasto por si só não define nada. Chegamos na peça final do nosso quebra-cabeça. A gente já tem um direito e já viu que ele tem potencial de benefício. Mas a pergunta que fica é: quem está no comando? Quem realmente manda nisso? Vamos para a parte 3 descobrir. A definição de controle tem duas partes bem importantes. Primeiro, é a capacidade de direcionar o uso, ou seja, é você quem decide como aquele recurso vai ser utilizado. E segundo, é a capacidade de obter os benefícios, ou seja, colher os frutos, as recompensas que ele gera. E isso adiciona uma camada extra, a exclusividade. Ter controle não é só poder usar, mas é também poder impedir que outros usem e se aproveitem daquilo. Se uma empresa tem o controle, mais ninguém pode ter. É um ou outro. Esse exemplo de principal e agente é perfeito para a gente entender isso. Imagina um agente que vende produtos para uma outra empresa que é a principal.
O agente tem a posse física dos produtos, ele está com o estoque na mão, mas é a empresa principal que decide o preço para quem vender e é ela que fica com a maior parte do lucro. Por isso, os produtos são ativo da principal e não do agente. E com isso, fechou. Temos as 3 peças do código. Agora vamos juntar tudo para a gente ter aquela visão completa, o quadro geral do que, de fato, define um ativo. Então, aqui está o nosso checklist final, o resumo da Opera. Sempre que você olhar para alguma coisa e se perguntar se aquilo é um ativo, é só passar por esses 3 filtros. Existe um direito? Ele tem potencial de benefício, nem que seja pequeno, e a entidade tem um controle sobre ele? Se a resposta for sim para as 3 perguntas, bingo, é um ativo. E por que toda essa rigidez é tão importante? Porque é esse código de 3 partes que garante que, quando a gente olha o balanço de uma empresa aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente está falando a mesma língua. É isso que cria a base da confiança e da comparação na informação financeira. E para a gente fechar, fica a provocação. Com essa nova lente, com esse novo entendimento, ao olhar para o mundo dos negócios, quais itens que talvez a gente chamasse de ativos pelo senso comum agora parecem diferentes? A lista pode ser bem maior do que se imagina. Valeu por acompanhar e até a próxima.